Bom, vamos apresentar agora um exemplo 3 dos registros K230 e K235 com uma ordem de produção iniciada em período anterior e concluída no período de apuração. Então, nesse artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K230 e K235 na produção interna, considerando o seguinte cenário: OP iniciada em período anterior e concluída no período de apuração. Tá? Então, uma ordem de produção ela pode começar, ela não necessariamente ela precisa terminar no mesmo período, ela pode atravessar um período de apuração e ser concluída no período de apuração seguinte. Tá? Os cadastros, nós vamos utilizar os mesmos cadastros apresentados no exemplo 1, tá? O item produzido é a bobina sacola plástico, aqui os insumos consumidos nessa bobina: polietileno, pigmento, polietileno de baixa densidade, a lista de materiais utilizada para a fabricação dessa bobina com os insumos consumidos, e o tipo de ordem utilizado vai ser extrusão, tá? Os mesmos parâmetros aí do exemplo 1 que já foi apresentado aqui no manual, tá? Então vamos ao exemplo, passo a passo. Então, passo 1, localizar uma ordem de produção que tenha sido gerada no período anterior ao período de apuração. Tá? Então, nós estamos agora, hoje é dia 27 de novembro, então nós estamos no período de apuração de novembro. Nós temos que localizar uma ordem que tenha sido gerada e iniciada num período de apuração anterior, por exemplo, outubro, e que já tenha sofrido requisições pela produção no período anterior e que não foi encerrada. Tá? Então, a ordem sofreu requisições, ela foi iniciada no período anterior, ela não foi encerrada, ela atravessou o período. Tá? Reportar a produção totalmente, encerrando a ordem de produção dentro do período de apuração, e gerar a escrituração do bloco K. Tá? Então vamos fazer esse exemplo aqui na nossa base de treinamento. Tá? Eu já estou aqui na tela de ordens, eu já filtrei aqui pela descrição do produto bobina, e filtrei aqui ordens com status requisitada totalmente. Tá? E aí eu encontrei aqui uma dessas ordens, essa ordem aqui, olha, 23. Essa ordem aqui, ela foi iniciada, ela foi emitida em 15 de outubro, tá? Então ela foi iniciada em outubro. Vamos ver as movimentações dela aqui. Vou clicar aqui, ver movimentações de produção. Então perceba que essa ordem foi emitida em 15 de outubro, ela sofreu requisições pela produção em 16 de outubro, tá? A gente está agora em novembro e ela ainda não sofreu nenhum reporte da produção. Tá? Em outubro não sofreu nenhum reporte da produção. Então a gente encontrou uma ordem que se encaixa aqui nesses critérios aqui definidos no passo 1, né? Gerada no período anterior ao período de apuração, que tenha sofrido requisições pela produção no período anterior e que não foi encerrada. Tá? Então nós vamos agora reportar a produção dessa ordem, encerrando dentro do período de apuração. Então vou clicar aqui na minha ordem, vou para a tela de reportes da produção. Tá? Vou reportar com 100 kg, encerrando a minha ordem para o setor de entrada produtos semi-acabados. Vou salvar aqui, meu report está sendo feito em 27/11/2018. Tá? Confirmei as movimentações, vou salvar. Ok, minha ordem foi encerrada. Tá? Se eu pesquisar aqui pela ordem 23, eu provavelmente vou encontrá-la aqui. Está aqui ela, ordem 23, com status encerrada. Tá? Agora eu vou lá para a minha apuração. Tá? Vou acessar aqui a tela de SPET fiscal bloco K. Aqui a gente tem a apuração de novembro, né, do período de apuração de novembro, iniciado em 1 de novembro e 30 de novembro. Eu vou utilizar essa apuração que já está aberta aqui, eu simplesmente vou processar ela novamente. Então vou processar. E aí, após processar, eu vou fazer o download aqui do arquivo do SPET fiscal. Tá? E aí nesse arquivo nós vamos localizar aqui a nossa ordem.
a ordem 23, né, escriturada no K230. Vou localizar ela aqui. Tem bastante registros aqui nesse arquivo, né? Tá aqui ela, ó. Tá, então tem aqui o K230. Um ponto interessante aqui, repara que a ordem ela iniciou em 15/10 de 2018, tá? Então ela iniciou em uma data anterior ao meu período de apuração, que é novembro de 2018. Ela foi concluída em 27/11 de 2018, hoje, tá? Então dentro do período de apuração. Tá aqui a minha ordem, 23001. Tá aqui o produto e tá aqui a quantidade produzida, tá? E repara que não tem nenhum registro filho, né? K235 aqui, tá? Por que não tem nenhum registro filho K235? Porque o K235 ele já foi escriturado, né, em outubro, né, na apuração de outubro, porque as requisições pela produção para essa ordem foram feitas em 16 de outubro, se eu não me engano, né? Então elas foram escrituradas na apuração de outubro, então não há de se falar em escrituração de K235, porque a única movimentação que aconteceu nessa ordem de produção aqui no período de apuração de novembro foi o reporte da produção, e é esse reporte da produção que está sendo demonstrado aqui, ok? Voltando aí para o nosso artigo, a gente tem um exemplo aqui semelhante ao que foi apresentado, e os destaques são a data de início da ordem, né, que ela foi escriturada no período de apuração anterior, a data de conclusão da ordem, que foi escriturada no período de apuração atual, e os registros K235 que não foram escriturados no período de apuração, porque as requisições pela produção foram feitas no período anterior.